estamos aqui na presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós vamos começar o nosso programa orando. Vamos entregar o nosso programa a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus e na unidade do Teu Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor, diante deste microfone, Senhor. Queremos, Senhor, neste momento, entregar todas as vidas que aqui estão conosco em Tuas mãos, Senhor. Queremos entregar a minha vida em Tuas mãos, Senhor. Queremos entregar a nossa família, os nossos entes queridos em Tuas mãos, Senhor. Queremos aprender de Ti a amar aqueles que o Senhor nos deu. Oh, Jesus querido, ensina-nos a amar, ensina-nos a perdoar, ensina-nos a caminhar segundo as Tuas diretrizes. Tome a direção de tudo aqui, Senhor. Esteja com cada um de nós, que o Teu Espírito Santo caminhe no meio de nós, para que possamos juntos, num só coração, aliançados no Teu amor, aprender a lição que hoje o Senhor virá nos trazer. Senhor Deus, nós queremos ser melhores, nós queremos acertar, nós queremos estar fortes para caminhar ao lado do Senhor Jesus, mas nós sabemos que somos fracos, somos frágeis, somos pecadores, mas o Teu Filho Jesus nos cobre com Teu sangue, com a Tua graça, Senhor. Somos renovados em Cristo Jesus e queremos aprender, Senhor, a andar nesse caminho novo para nós, no caminho que nos leva de volta aos Teus braços, de volta à casa do Pai. Queremos caminhar com Teu Filho Jesus. Ensina-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Abre os nossos corações para que possamos ouvir a voz do Teu Filho, aprender e praticar o Teu amor. É o que Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Povo querido, estamos aqui mais uma vez. Hoje nós temos uma palavra muito linda que eu fiquei muito encantada quando o Senhor me deu essa palavra, e confesso que depois eu fui pesquisar a respeito e fiquei encantada com aquilo que o Senhor me ensinou, aquilo que o Senhor mostrou. Hoje nós vamos falar de uma pessoa da Bíblia que não se fala muito dele, não. Fala-se pouco, quer dizer, ou melhor, até se fala, né? Mas não assim com ênfase. De repente a gente passa batido por esse personagem. E quando o Senhor me deu esse texto, os meus olhos brilharam no nome dele. E eu fui procurar saber quem era esse homem. O que foi que ele fez? Por que ele estava ali naquele momento? E realmente eu fiquei encantada com essa história e aprendi muito com ela. Eu falei, eu vou passar para os meus ouvintes. Hoje nós vamos falar de Simão, o Cirineu, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Quando Jesus caiu enfraquecido, totalmente fragilizado por todo o sofrimento que ele tinha tido aquele momento, ele não conseguia se levantar. Nisso estava ali Simão, passando por ali, né? Até se escondendo, mas os guardas pegaram Simão e obrigaram ele a carregar a cruz de Jesus. Mas não foi isso que mexeu com Simão, a obrigação. Quando ele olhou para os olhos de Jesus, os olhos dele se encontraram com o olhar do Cristo, do Filho de Deus. Hoje nós vamos falar a carregar a cruz dele. Naquele momento que Jesus não conseguia mais, ele foi obrigado, né, a ajudar Jesus. Que momento glorioso de Simão, não? Que momento glorioso que esse homem viveu. Vamos conhecer um pouquinho a história de Simão, o Cirineu, né? Então vamos ver. Jesus
estava na Via Dolorosa, a caminho do Gólgota, mas ele já estava completamente fragilizado, fraco, e a cruz de Jesus pesava em torno de 70 quilos. Vocês acreditam uma coisa dessa? Aquele homem fragilizado de tanta dor, já tinha sofrido muito, sem comer, sem tomar água, carregando aquela cruz pesada por aquela estrada cheia de pedras, né? E era uma subida, estava subindo. Quando chegou num dado momento, ele caiu, né? Mas e aí, o que um homem da cidade de Cirene estaria fazendo em Jerusalém? O que teria levado esse homem a fazer uma viagem de 1.600 quilômetros? Porque Cirene, diz o Simão, o Cireneu, mostrando de onde ele era da cidade de Cirene, que ficava a 1.600 quilômetros de Nazaré. Por que o Simão estava lá em Jerusalém? Quem era realmente esse Simão? Então, minha gente, a cidade de Cirene, ela ficava na costa da África do Norte e tinha sido fundada por uma colônia grega. Essa comunidade grega, mais tarde, foi entregue à posse dos romanos. E a população judaica dessa província de onde era Simão, ela tinha como que eu vou dizer, ela era importante, e em Jerusalém havia uma sinagoga dos libertos para os visitantes de Cirene e para outros estados livres. Isso daí você vai ver lá em Atos 6:9. Hoje, essa cidade é a Etiópia. Então, Simão, o Cireneu, ele era um africano que em hebraico é chamado de Shubas, que significa negro. E ele chega a Jerusalém para a Páscoa, o grande dia da Páscoa, uma das 3 datas mais importantes do calendário judaico da época, né? Então, o que nós já sabemos? Nós sabemos que Simão, ele era a cidade de Cirene ficava na África do Norte. Simão era um judeu, então quer dizer, olha os dados que nós já temos, e ele estava ali por causa da Páscoa. Ele foi lá para a comemoração da Páscoa, né? E essa cidade, esse território, antes era uma colônia grega, era um reino chamado, olha só, olha que interessante agora, ele era um reino chamado Sabá. Isso não te lembra alguma coisa? E tinha uma rainha chamada e conhecida por Rainha de Sabá. Vocês lembram da Rainha de Sabá, que foi visitar Salomão, né? E que se apaixonou por Salomão, né? E Salomão conta a história que ele foi a única mulher que Salomão se apaixonou, que ele amou, né? Ela foi conhecer o famoso rei e teve um relacionamento profundo com ele. Isso está em 1 Reis 10, né? E os historiadores judeus acreditavam que Simão era descendente desse relacionamento. E a prova de que ele era um judeu é o seu nome, Shimon, que era também o nome do 2º filho de Jacó, né? Porque eles tinham essa coisa de colocar os nomes, né, dos seus antecedentes, que é uma das tribos de Israel. Então esse homem era um judeu, ele era monoteísta, que quer dizer, ele acreditava num único e verdadeiro Deus que reinava sobre toda a terra. Então veja bem quem era Simão. Simão era da África do Norte, era do reino da Rainha de Sabá, né, que antigamente era da Rainha de Sabá. Os historiadores judeus acreditam que Simão era um descendente desse relacionamento, porque a história conta que a Rainha de Sabá teve um filho com Salomão. Só que esse filho ela foi para o reino dela, era uma rainha.
Salomão tinha um reino, ela não podia largar o reino dela, ele não podia largar o reino dele. Então, eles tiveram um relacionamento, um amor muito profundo, mas de repente ela teve que voltar, ela era uma rainha naquele reino e levou o filho desse relacionamento, né? Assim conta a história. Então acredita-se que esse Simão era um descendente desse relacionamento. Não era o filho, era um descendente, né? Por causa do nome dele, né? O nome Shimon, que era o nome de um descendente dos filhos de Jacó. Então, Simão era um judeu negro que acreditava num único Deus, estava naquele momento ali em Jerusalém para a festa da Páscoa, a Páscoa dos judeus. Então, por aí, já dá para a gente ter uma ideia como era o coração desse homem, de Simão o Cirineu. Era um coração voltado para Deus. Era um homem temente a Deus, que seguia os princípios de Deus, que tinha uma descendência do povo de Deus, dos escolhidos de Deus, de um escolhido de Deus que era Salomão. Então, minha gente, por aí vocês já podem ver. Só que ele não sabia nada de Jesus. Ele não foi lá para Jerusalém por causa de Jesus. Ele foi lá por causa da festa da Páscoa. Quanta coisa já a respeito desse homem que se fala tão pouquinho. Nós estamos em Mateus 27, 32. É essa palavra. Simão leva a cruz do Senhor. E diz assim: ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Em Marcos 15, 21 também diz: e obrigaram a Simão cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, ainda tem mais detalhes, a carregar-lhe a cruz. E Lucas também fala essa passagem, 23, 26. E como o conduzissem, constrangendo um cirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Então, veja bem, Mateus registra, Marcos registra e Lucas registra esse episódio de Simão, o cirineu, ajudando Jesus a carregar a cruz. Mas nós vamos estar falando mais daqui a pouquinho. Hoje vai ser muito enriquecedor o nosso programa e a palavra que Deus trouxe para nós hoje. Prestem bastante atenção, porque isso vai trazer uma grande mudança ao teu coração. Restauração na sua vida. Tenha certeza disso. Se você está aí do outro lado, é tempo de restauração. Você está ouvindo? Ou seja aqui, hoje, ao vivo, ou seja depois, quando o programa é reapresentado, ou quando depois, um dia você vai visitar o blog Experiência com Deus, e aí você vai ver a gravação desse programa, e você vai ouvir, não importa. Você está ouvindo esse programa? Então hoje é o dia da restauração na tua vida. Hoje o Senhor vai devolver aquilo que estava perdido. Hoje você vai ter um encontro pessoal com Jesus, como teve Simão. Sem esperar, sem saber, você não vai nem entender nada. Mas o Senhor e você vão se encontrar. E quando Jesus chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Ele te cura, ele restaura a tua alegria. E o perdão que você precisa está em Cristo Jesus. Ele restaura o teu sorriso. Ele restaura o teu sorriso. Então, fala para Jesus, faz outra vez, Jesus,
como na primeira vez que o Senhor chegou na minha vida e eu fui impactada pela tua presença, impactado pela tua presença. Eu te conheci de fato e de verdade, e aquilo penetrou todo o meu corpo e trouxe toda uma mudança, toda uma restauração de vida. Faz outra vez, eu quero sentir de novo o fogo queimar dentro de mim. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. E é isso que o Senhor hoje, através da palavra dele, veio trazer para você. Através da vida de Simão, o Cirineu, dessa história que poucas pessoas conhecem. A gente lê a Bíblia e nunca se interessou em ver quem era esse homem, né? Por que ele estava ali? Nada, veja bem, nada que acontece em torno de Jesus, que aconteceu quando ele esteve aqui e acontece até hoje, quando você clama pelo Senhor Jesus, é algo que deve passar desapercebido, porque tem um significado muito grande, traz uma mudança, traz uma aliança, e acima de tudo traz uma renovação de vida. Vamos continuar aqui ouvindo um pouquinho de Simão,